Você já ouviu falar de Jesus Cristo, né? Mas deixa eu te perguntar, o que você realmente sabe sobre ele? Talvez você pense, eu já sei tudo. Mas e se eu te dissesse que há segredos incríveis sobre Jesus escondidos na Bíblia? Segredos que podem mudar completamente a forma como você entende o mundo? Agora imagina comigo, desde o comecinho, lá no Gênesis, onde a história da criação começa, existe uma pista escondida sobre um plano gigantesco de Deus. Um plano para salvar toda a humanidade. E essa história não é só sobre o passado. Ela é sobre o futuro, sobre o que ainda está por vir. Logo depois que Adão e Eva cometeram o primeiro erro, algo incrível aconteceu. Deus fez uma promessa, uma pista misteriosa que falava sobre um Salvador. Está escrito assim em Gênesis 3:15. Eu vou criar inimizade entre você, a serpente, e a mulher, e entre a descendência dela e a sua. Ele esmagará a sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Parece uma simples conversa entre Deus e a serpente, mas na verdade é uma profecia poderosa. Deus já estava avisando. Alguém especial viria para derrotar o mal de uma vez por todas. Pensa nisso como uma história de super-heróis. O mundo tinha acabado de ser bagunçado pela serpente, que representava o mal. Mas Deus já sabia como tudo ia terminar. Ele estava dizendo, fiquem tranquilos, eu já tenho um plano. E sabe quem é o herói dessa história? Jesus. Desde o início, ele estava no coração desse plano redentor. Ele seria aquele que enfrentaria o mal e traria esperança para toda a humanidade. Então, se você acha que já sabe tudo sobre Jesus, espere. Há muito mais para descobrir. Essas palavras lá no Gênesis não são só o começo da Bíblia. Elas são o início de uma promessa que muda tudo e que pode mudar sua vida também. E aí, preparado para mergulhar nessa história incrível? Porque o que você vai descobrir sobre Jesus pode ser a chave para entender não só o passado, mas o futuro de todos nós. Você já ouviu falar da história da serpente lá no Jardim do Éden? Aquela que enganou Adão e Eva? Pois bem, essa serpente representa Satanás, o inimigo do bem. Mas sabe o que é mais incrível? Logo depois desse acontecimento terrível, Deus já deixou uma mensagem de esperança. Ele falou sobre o Messias, aquele que viria para acabar com o mal e restaurar tudo. Agora imagina essa cena. No calor do Jardim do Éden, onde tudo tinha dado errado, onde a desobediência separou o homem de Deus, sabe o que Deus fez? Ele não ficou parado. Ele traçou um plano para consertar tudo. Sim, bem ali, no meio do caos, Deus já tinha uma solução definitiva para o pecado. E olha que detalhes interessantes. Deus falou sobre a semente da mulher. Isso não chama a sua atenção? Porque normalmente, biologicamente falando, a semente é algo associado ao homem. Mas aqui, Deus disse que a semente viria da mulher. Você sabe o que isso significa? Um prenúncio, uma dica poderosa do nascimento de Jesus, que seria milagrosamente gerado por Maria, uma virgem. Isso é tão incrível porque, desde o comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, Deus já estava preparando o palco para a chegada de Jesus. É como um quebra-cabeça gigante, onde cada peça tem o seu lugar certo. E o mais incrível, o plano de redenção não é algo que Deus inventou de última hora. Ele já tinha tudo preparado desde o início. E sabe o que deixa isso ainda mais especial? Essa ligação entre o Gênesis e o Novo Testamento. De Adão, o primeiro homem, até Jesus, o Salvador, a Bíblia é como uma grande história conectada, cheia de detalhes que se encaixam perfeitamente. Então, pensa bem. Mesmo quando tudo parecia perdido no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano para resgatar a humanidade. Isso não é incrível? Jesus foi prometido desde o começo, como a luz que venceria a escuridão. Agora me diz, você já tinha pensado nessa conexão tão especial entre o começo e o final da história? Você já ouviu falar sobre a história de Adão e Jesus? Ela é incrível, porque mostra como Deus sempre teve um plano perfeito para consertar o que deu errado lá no começo. Adão, o primeiro homem, desobedeceu a Deus e trouxe o pecado ao mundo. Mas Jesus, conhecido como o último Adão, fez exatamente o oposto.
Ele obedeceu a Deus completamente e trouxe redenção para toda a humanidade. Pensa nisso. O que começou em um jardim, lá no Éden, terminou em uma cruz. Quando Deus deu aquela primeira promessa no Gênesis, Ele estava plantando uma semente de esperança que ia crescer e se revelar ao longo de toda a Bíblia. Agora, deixa eu te contar uma história que tem tudo a ver com isso. Lembra de Abraão e seu filho Isaque? Abraão esperou anos para ter Isaque, o filho prometido por Deus. Ele amava Isaque mais do que tudo. Mas aí Deus pediu algo que parecia impossível. Abraão, ofereça seu filho como sacrifício para mim. Imagina o peso dessa decisão. Abraão confiava tanto em Deus que, mesmo com o coração apertado, ele obedeceu. Abraão e Isaque subiram ao Monte Moriá. Isaque, sem entender direito, carregava a lenha para o sacrifício. Ele perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. E no momento mais tenso, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio. Ele disse: Pare, não faça isso. E ali, preso nos arbustos, havia um carneiro. Deus havia providenciado o sacrifício no lugar de Isaque. Agora olha só que coisa incrível. Essa história não é só sobre a obediência de Abraão. É como uma prévia do que Deus faria muito tempo depois. Assim como Deus poupou Isaque, Ele não poupou o próprio filho, Jesus, que se tornou o Cordeiro perfeito. E tem mais. O Monte Moriá, onde isso aconteceu, acredita-se ser o mesmo lugar onde o Templo de Jerusalém foi construído e bem perto de onde Jesus foi crucificado. Percebe como tudo está conectado? Desde o início, Deus já sabia exatamente como salvar a humanidade. Essa história é como um grande quebra-cabeça, que só faz sentido quando olhamos para Jesus. Ele foi o sacrifício final, perfeito e necessário, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus novamente. Não é fascinante como Deus sempre teve um plano desde o começo? Cada detalhe, cada história na Bíblia está apontando para algo maior. O amor de Deus por nós e o sacrifício de Jesus para nos salvar. Agora me diz, você já tinha percebido como essas histórias estão interligadas? Você já reparou em algo incrível sobre Isaque e Jesus? Olha só, quando Abraão subiu ao Monte Moriá com Isaque, foi o próprio Isaque quem carregou a madeira para o sacrifício. E o que Jesus fez séculos depois? Ele carregou a cruz onde seria crucificado. Isso já não te dá arrepios? E tem mais. Isaque não resistiu ao pai. Ele confiou plenamente e aceitou o que Abraão estava fazendo, mesmo sem entender. Isso te lembra alguém? Exatamente, Jesus, no jardim do Getsêmani. Lá, ele orou ao Pai, dizendo: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tanto Isaque quanto Jesus mostraram obediência e submissão incríveis. Essas histórias não são coincidência. Elas são como pistas, espalhadas pela Bíblia, que apontam para algo muito maior. O sacrifício perfeito de Jesus. Agora, deixa eu te contar outra história super importante. A Páscoa no Êxodo. Já ouviu falar sobre como Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito? Esse evento é uma das cenas mais marcantes da Bíblia. Deus disse a Moisés que cada família deveria sacrificar um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, e passar o sangue dele nos batentes das portas de suas casas. E por quê? Porque naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito. Mas onde tivesse o sangue, a morte não entraria. Agora pensa bem. O sangue de um cordeiro salvando vidas. Não parece familiar? Isso era um símbolo poderoso, apontando para Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Séculos depois, João Batista viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Incrível, né? Jesus é como aquele Cordeiro da Páscoa. Ele era perfeito, sem pecado, e deu sua vida para nos salvar, não apenas de uma morte física, mas da morte eterna. E sabe o que é ainda mais impressionante? Assim como o sangue do Cordeiro protegia as famílias israelitas no Egito, o sangue de Jesus cobre todos aqueles que acreditam nele. Ele nos protege do julgamento e nos dá vida eterna. Isso tudo mostra como Deus sempre teve um plano perfeito. Desde os tempos do Êxodo, ele usava símbolos e eventos para nos ensinar sobre uma realidade espiritual muito maior. A libertação,
de Israel foi incrível, mas ela era só um ensaio para a libertação definitiva que Jesus ofereceu a toda a humanidade. Então, o que começou lá no Egito com o sangue de um cordeiro, culminou na cruz com o sangue de Jesus. Deixa eu te levar para o livro de Levítico, onde encontramos uma tradição muito especial: o papel do sumo sacerdote e o sistema de sacrifícios. Parece complicado, né? Mas espera só até entender o que isso tem a ver com Jesus. No capítulo 16, fala-se sobre o dia da expiação, um dos momentos mais importantes para o povo de Israel. Nesse dia, o sumo sacerdote tinha um trabalho bem sério. Ele entrava no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, carregando o sangue de um animal que havia sido sacrificado. Esse sangue era usado para limpar os pecados de toda a nação. Mas tinha um detalhe: esses sacrifícios precisavam ser feitos todo ano. Eles não eram suficientes para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Era como um lembrete constante de que algo maior ainda estava por vir. Agora entra a parte mais emocionante: Jesus. O livro de Hebreus explica que todos esses sacrifícios eram, na verdade, uma sombra do que aconteceria com Cristo. Diferente dos sacerdotes humanos, que faziam sacrifícios repetidamente, Jesus veio como o sumo sacerdote perfeito. E sabe o que ele fez? Ele ofereceu não o sangue de um animal, mas o seu próprio sangue. Imagina isso. Jesus, sem pecado algum, se entregou por nós. Ele entrou no Santo dos Santos celestial, não um templo feito por mãos humanas, mas o próprio céu, e fez o sacrifício perfeito. E o melhor de tudo, ele fez isso uma única vez e foi suficiente para sempre. Lembra dos rituais de Levítico? Todos aqueles sacrifícios e cerimônias tinham um propósito: apontar para Jesus. Tudo era como um grande quebra-cabeça que só se completaria com a sua obra na cruz. E aqui está algo de arrepiar. Enquanto os sacrifícios do sumo sacerdote em Levítico eram feitos em um altar terreno, o sacrifício de Jesus aconteceu diante do próprio trono de Deus. Ele aboliu a necessidade de sacrifícios repetidos e cumpriu completamente a lei. Por causa disso, ele nos oferece algo que nenhum sacrifício animal poderia dar: vida eterna. Não é incrível perceber que Deus já tinha planejado tudo isso desde o começo? Cada detalhe, cada ritual em Levítico, era um jeito de preparar nossos corações para o maior ato de amor da história: